Rio de Janeiro, estado todo acometido por muitas chuvas e na tarde de ontem, a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi atingida por uma tempestade, mas uma tempestade que causou inundações, alagamentos, olha isso, olha o carro, parece carro de brinquedo. Imagine a pessoa que está gravando vendo esse rio de lama passar na porta da casa dela, no bairro dela. Isso aconteceu em vários pontos da cidade. O número de vítimas não para de subir. Segundo a Defesa Civil, até o momento já foram confirmadas 58 vítimas fatais e contabilizadas 229 ocorrências, sendo 189 delas por deslizamentos. Até me arrepia. A última vez que eu acompanhei eram 45 mortes. Meu Deus do céu! Olha a cachoeira perto de um ponto de ônibus. Pois então, há alguns dias Petrópolis vem sofrendo com as fortes chuvas. Só ontem, em 6 horas, foram registrados cerca de 260 milímetros de precipitação, o que representa um volume para todo o mês, no único dia. Essa daí você tá com a mãozona mesmo, né? Hoje, Petrópolis amanheceu destruída e a prefeitura decretou estado de calamidade pública. Segundo o governo do estado, 60 militares, 10 aeronaves e 8 ambulâncias foram disponibilizadas para a região. O presidente Bolsonaro, que está na Rússia em viagem oficial, também determinou para que ministros de seu governo deem o apoio necessário às vítimas. Olha que absurdo. As imagens lembram muito Brumadinho, né? Que foi outra tragédia. Bom, a gente vai tentar entender como estão as condições climáticas em Petrópolis com a meteorologista Karine Gama. Karine, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos. Tudo bem contigo? Também. A gente fala tudo bem pela força da expressão, né, Karine? Porque essas imagens são assustadoras, não? Pois é, totalmente. A gente temos um motivo, mas ver de perto impacta ainda mais. A gente até sente a dor do pessoal conosco, né, Regina? Ô, Karine, a gente se sente no lugar dessas pessoas, né? Lógico que onde elas estão, assim, não dá pra gente ter noção do sofrimento e do pânico. Agora, chuva na região de Petrópolis, nessa época do ano, não é um evento recorrente? É sim, não é tão incomum como acreditamos. Na verdade, esta foi a maior chuva para o mês de fevereiro dos últimos 6 anos, mas já tivemos um evento até parecido em 1988, quando passou de 170 vítimas. Já também nos anos de 2011 e 2013, houve na Serra Fluminense uma chuva tão volumosa quanto essa, e também nos últimos 6 anos sobre Petrópolis, a precipitação foi tão elevada que ficou próxima de 700 milímetros mensais. E o que mais chama a atenção é que a chuva foi muito forte e muito rápida. Ficou concentrada em apenas 4 horas, o total de 260 milímetros, de acordo com a estação de São Sebastião do Cemadem. E é uma chuva muito volumosa para um curto período de tempo. Se pararmos para ver a climatologia de Petrópolis, o que normalmente chove durante o mês de fevereiro em Petrópolis, o volume é de 195 milímetros. Então, os 260, ele é acima de toda a chuva prevista para o mês e 30% ainda acima deste valor. Foi muita chuva. Ela foi localizada, aconteceu mais no ponto da cidade, só que os estragos estão aí, como a gente consegue ver nas imagens, atravessam todo o país agora com essas informações e notícias tão tristes por conta de toda a chuvarada de ontem, Regina. O que me deixa intrigada? Choveu mais do que o dobro do que o previsto. Então a previsão estava errada. Não, a previsão durante o mês de fevereiro a gente já tinha avisado sobre, por conta do fenômeno Laninha, áreas do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, também partes do estado de Goiás, Mato Grosso, tem chovido acima do normal.
o que a gente chama atenção é que nenhum modelo meteorológico vai indicar um valor de 260 milímetros, principalmente quando a chuva é extremamente pontual. Não foi em toda a cidade, foi em um ponto da cidade. Nas outras áreas, choveu também, só que com volumes mais baixos. Tá. Havia já aviso sobre o volume alto de chuva que estava previsto, mas nenhum modelo meteorológico ele coloca este valor de 200 a 300 milímetros. Ele indica valores altos e risco grande de transtornos, de deslizamentos, escorregamentos de terra, de uma chuva volumosa, que agora, inclusive, ainda mantém esse risco para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, e ele já era previsto, mas não nessa magnitude tão grande. Tá. Ainda mais a gente pensar que foi em um ponto, Isso. não uma área tão grande, uma área tão toda expandida, né? Foi bem localizada. Então, assim, é como se tivesse caído toda a chuva num único local. E isso não dá para prever? Falta instrumento? O que falta? Porque assim, a gente não vê isso acontecendo com tanta frequência em países que têm mais instrumentos, que a meteorologia tem mais recursos. Exatamente. O que alimenta os modelos meteorológicos e que vai nos ajudar a fazer a previsão desses modelos, dessas chuvas, desses eventos extremos, é a própria rede de dados que o país possui. Exato. Então, são as estações meteorológicas que nós possuímos. Hoje, aqui no Brasil, a gente não tem uma gama tão grande de estação meteorológica como, por exemplo, vemos nos Estados Unidos, na Europa e países desenvolvidos. Então, para alimentarmos os modelos e termos um resultado melhor, mais preciso, precisaríamos também de estações meteorológicas boas, espalhadas de melhor forma sobre o país. Eu já apresentei o tempo há muitos anos atrás e os meteorologistas sempre falavam isso, assim, faltam dados para a gente alimentar os modelos. Então, assim, a gente faz a previsão de acordo com os dados que temos, mas ela não consegue ser tão precisa porque a gente não tem como alimentar com registros das estações meteorológicas. E falta o quê? Falta equipamento para medição? O que falta, Karine? Aí é uma questão mais de poder público mesmo para investir em meteorologia, investir tanto em dados, em pesquisadores, em profissionais que consigam usar e abusar dessas estações meteorológicas. Não venha a mim falar sobre este assunto, mas seria mais uma questão de poder público mesmo. Entendi. E qual a previsão para as outras regiões? Quem que deve ficar alerta? Você já falou Minas Gerais, Espírito Santo? O Rio de Janeiro mantém alerta. A partir de amanhã, a gente vai ter a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, que é um sistema que conecta a umidade desde a região norte até o sudeste brasileiro. Uhum. E esse sistema ele intensificará ainda mais a chuva sobre os estados de Mato Grosso, Goiás, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e partes do Tocantins. Então, por conta do aumento desta chuva, áreas onde já estão muito fragilizadas, como Minas e o Rio de Janeiro, qualquer chuva pode vir a ocasionar novos deslizamentos, escorregamentos de terra, inundações, transbordamento de córregos e rios. Então, segue a atenção, voltada para o sudeste, mas também para partes do centro-oeste e norte do país. Tá, como é que fica em São Paulo? Em São Paulo, a gente vai ter a formação de uma área de baixa pressão atmosférica na costa do estado, mas é um sistema aí que deve continuar ainda com um pouco de umidade nos níveis mais médios e altos da atmosfera e combinados com o calor geram pancadas fracas e pontuais de chuva. Não há previsão de temporais tão extensos sobre o estado de São Paulo. De forma localizada, podemos sim ter alguns temporais, principalmente na região do Vale do Paraíba, mais próximo a Minas e o Rio de Janeiro, mas boa parte do estado terá uma quarta e quinta-feira bem quente, com temperaturas próximas dos 30 graus e pancadas isoladas de chuva no finalzinho da tarde. Tá ótimo. Karine, muito obrigada por falar conosco. Aliás, agradeço a toda a equipe da Climatempo. Eu já tive o prazer de trabalhar com a Climatempo e especialmente hoje, eu acho que vocês estão muito demandados. Muito obrigada por separar aí um espaço e conversar conosco, viu, Karine? Imagina, Regina, é um prazer estar com todos vocês também. Todo tchau, nosso. E o site é climatempo.com.br. Aquela previsão que você quer ter, entra na Climatempo, climatempo.com.br. Muito obrigada e um abraço para todos os seus amigos meteorologistas, viu? Para você também. Tchau, tchau.